Olá pessoal, tudo bem? Professor Guilherme Riff. Vamos então para a nossa aula número 3, que começa a ficar interessante. Lembra que eu comentei que as primeiras aulas eram mais básicas, que a gente abordar conteúdos mais abrangentes, mas agora a gente começa a entrar mais a fundo na próprio componente. Então, Constituição Geral do Corpo Humano. O que a gente vai ter basicamente? O organismo, uma Constituição básica para esses indivíduos, vai ter uma Constituição que possui níveis. Esses níveis podem ser bioquímico, celular, tecidual, sistêmico, que formará o organismo. Então, tu vai ter bioquímico, celular, tecidual e sistêmico. Os padrões para o desenvolvimento dessa constituição são determinados geneticamente. Lembra da última aula que a gente falou lá do GNX, Y, lá, dos gametas? Então, aqui, geneticamente, a gente vai estar herdando essas heranças e vão dar um padrão no nosso organismo. Bioquímico. Os organismos vivos são formados, então, por elementos químicos. Basicamente, tu tem que gravar aqui carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, tu vai gravar essa palavra aqui. A gente botou nessa ordem exatamente para você guardar que é chon, com H. Quais os elementos químicos formados no corpo humano. Eles se combinam para formar infinitas formas moleculares complexas. Então, todos, a partir dessas formas, vão formar outras formas mais complexas. Temos um contato diário com números desses elementos, constituindo a nossa alimentação, onde a gente vai ingerir açúcar, pão, leite, carne, óleo, verduras, sal. Todos eles possuem moléculas que terão funções para a manutenção da vida. Podemos dividir, então, os componentes que constituem o nosso corpo em dois. Os orgânicos e os inorgânicos. Orgânicos, tu vai gravar que é o chon. Carbono, oxigênio, nitrogênio. Esses aí vão estar direto aonde? São elementos que são formados de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ureias, entre outros. Inorgânicos. O que é o inorgânico? Como água, então H2O, sais minerais, sódio, cálcio, potássio, ferro, flúor e magnésio. São os outros elementos. Os carboidratos. Carboidratos é bem interessante, por quê? Carboidrato, como o nome já diz, então é um carbono hidratado. Tu diminui, é um carbono hidratado. Carbono e hidrato, carbono hidratado. Para que tu está dividindo isso? Porque é também conhecida como glicídios, ou popularmente conhecido como açúcar. Aqui está o que a maioria, às vezes, as pessoas erram, né? Porque eles ficam pensando, né? Tem que diminuir o açúcar, mas a pessoa vai lá e ela diminui o seu adoçante, diminui o açúcar mascavo, bota o açúcar cristal lá, ou diminui outro tipo de açúcar. Mas ela esquece que esses açúcares estão lá presentes no carboidrato, estão lá presentes aonde? Na massa, no arroz, no feijão, no trigo, no milho, nas raízes, aipim, batata, açúcar. Então, tu só pensa muitas vezes que esse açúcar está aqui. Esse tipo de açúcar. Mas ele está presente no restante aqui. Na nossa alimentação é a base de carboidratos. Então, a função dos carboidratos é energética. Então, ele tem uma função especial. Energia produzida e utilizada pelo mecanismo de nossas células. Então, a função do carboidrato vai ser gerar energia. Então, está aqui uma molécula de açúcar, C6H12O6. Essa é uma molécula de glicose. Entre os principais carboidratos temos a glicose. Lembra-se, o açúcar é um carboidrato, é um carbono hidratado. A principal dela, que está relacionado, vai estar a própria glicose, que é o que mais conhecido, que é a principal molécula utilizada na nossa produção de energia. Então, sempre quando a gente pensa em energia, a gente pensa em açúcar. A glicose é encontrada no leite, lactose, e dos outros no açúcar, além de sendo como amido, né, encontrado nos vegetais. E no glicogênio, que são armazenados no fígado e nos músculos, que são formados unicamente por glicose. A célula do nosso cérebro utiliza exclusivamente glicose. Isso daqui é importante, ó. Nosso cérebro, ele utiliza exclusivamente glicose. Então, ele depende de glicose. Então, sempre tem assim, desculpa do gordinho quando vai estudar, que ele tem que comer um doce porque o nosso cérebro utiliza exclusivamente glicose. Então, isso daqui é importante. Não dá alimento para ele. Glicose e suas atividades metabólicas.
Os baixos níveis de glicose no sangue vai ter o paciente que vai apresentar uma hipoglicemia. Isso aqui vai acontecer com pacientes diabéticos quando eles tomam uma dose de insulina muito grande ou quando a gente fica muito tempo em jejum, sabe, que dá aquela consequência que tu fica com mal-estar, uma tontura, um desmaio, que suor frio. Exatamente, a gente pode estar passando por um quadro de hipoglicemia. A consequência para o cérebro, então, uma neuroglicopenia causa uma redução das atividades cerebrais. Então, você não pode estudar sem açúcar no teu cérebro. Se a gente está estudando agora, você está vendo vídeo, você está gastando açúcar porque o teu cérebro consome açúcar. O resultado de diversos sintomas, então, é isso aqui. É aquele quadro típico de uma hipoglicemia. Passa mal, aquela tontura, além dos longos períodos de jejum, né? Algumas patologias como a diabetes mellitus podem levar a uma diminuição da glicose, podendo levar à diminuição da glicose disponível nas nossas células. A diabetes, por exemplo, há uma grande quantidade de glicose no sangue. Olha a diferença. A diabetes, essa glicose está presente no sangue. Por isso que tu vai fazer a glicemia capilar. O problema ocorre quando essas não conseguem entrar nas células onde deveriam ser metabolizadas. Então, sobra esse açúcar na corrente sanguínea e falta lá dentro da célula para ser metabolizado. A entrada das células é mediada pela insulina, que nesses pacientes não é corretamente produzida. Então, quem vai fazer esse caminho, essa chave, vai ser a própria insulina. A insulina, ela vai colocar a glicose disponível dentro da célula. Ela vai colocar lá dentro da célula, ela vai colocar essa glicose. Tipo 1, diabetes tipo 1, sede em excesso, urina frequente, cansaço e fraqueza, perda de peso, e aqui está a grande coisa, crianças e adolescentes. Então, ela é uma diabetes que ela é, vamos dizer, herdada. Por uma questão de a pessoa, vamos dizer, ela acabou herdando essa característica de ter essa diabetes. Então, ela apresenta geralmente na criança ou adolescente, já apresenta esse quadro. Diabetes tipo 2. Essa daqui é a mais comum para aquele que não se cuidou. Vai ter o quê? Visão turva, fome exagerada, formigamento nos pés, infecções frequentes e má cicatrização das feridas. É o tipo 2. É aquela diabetes que a nossa, vamos dizer, uma vida mais desregrada ou uma vida não tão balanceada vai deixar como consequência diabetes tipo 2. Então, é a adquirida. Tipo 1, lembro que vem primeiro, criança e adolescente. Então, mais frequente, tipo 1. Tipo 2 é em adultos. Outra situação, né, da baixa da glicose reduz a atividade cerebral no período de embriaguez, né? O que acontece? Está lá, tomou umas cachaça a mais, lá está lá embriagado. O que acontece? Lá teve que lá tomar glicose. E aí, ou muita pessoa tenta. A pessoa embriagada fica com reflexo reduzido, prejuízo de julgamento, agressividade, desequilíbrio, desinibição, sono. Em casos extremos, vai ter o quê? Também até o coma alcoólico. O metabolismo do álcool interfere correto no metabolismo da glicose. Então, é uma interferência do álcool no metabolismo da glicose. No hospital, a glicose é encontrada no soro glicosado. Então, você vai ver que o soro glicosado ele tem aqui 5%. Eu sempre pergunto para os alunos, né? Utilizando um trínice energético para a hidratação endovenosa. O que é o soro glicosado? 5% é uma concentração, vamos dizer, que busca uma melhor osmolaridade, que é uma concentração, vamos dizer, sem ser agressiva para o corpo, e o paciente às vezes está em jejum, vai fazer um procedimento cirúrgico, então ele fica recebendo via endovenosa, né, porque às vezes certos procedimentos onde tem um período de NPO muito tempo, então muitas vezes esse paciente ele fica NPO, nada por via oral, né? Ele vai ficar muito tempo em NPO, então vai ser instalado um soro glicosado. Lactose. Lactose é o açúcar do leite. Barbada, né? Essa daqui é uma das expressões mais fáceis. Lactose é açúcar do leite, formado por uma glicose e uma galactose. O leite humano contém de 6 a 8%, da vaca de 4 a 6%. Essa enzima específica é chamada lactase. Aqui entra quem tem alergia à lactose. Por quê?
porque ele precisa dessa enzima para quebrar esse tipo de açúcar, né? Porque ele aqui, se a gente olhar, é uma glicose, ó. Deixa eu até mudar, ver se eu consigo mudar de cor aqui. Aqui, ó. Ó, o que a gente tem aqui é uma glicose com uma galactose. Então, esse tipo de açúcar é uma glicose com uma galactose. Então, o que o paciente acaba tendo? Ó, a gente tem que quebrar essas duas moléculas aqui para ser bem. Então, são liberadas nas nossas células intestinais. A quebra da lactose em glicose, em galactose, quando são absorvidas pelas células intestinais. Então, para nós absorvermos, a gente precisa ter a lactase. Se a gente não tem a lactase, a gente não consegue absorver esse tipo de açúcar. E aí tu vai entender as pessoas que são intolerantes à lactose. Ah, sou intolerante à lactose. Por quê? Intolerante ao açúcar do leite, porque ele não tem, ou tem uma deficiência da lactase, dessa enzima aqui. Se tem uma deficiência dessa enzima, ele não consegue quebrar essa enzima não consegue quebrar a lactose em glicose e galactose. E a gente absorve em moléculas menores, então não vai conseguir aproveitar isso e vai ter diarreia, dor de barriga, entre outras coisas. Em alguns casos, as pessoas não há produção de lactase. Então, tem pessoas que não produzem essa enzima. Se não produz essa enzima, ou produz em forma insuficiente. E aí, tu vai falar bastante, mas tem dois tipos lá. Tem um cara que que ele tem intolerante e quem é intolerante, geralmente, ele tem uma pouca produção, né? Ele produz, mas é insuficiente. Então, se ele comeu vamos dizer, tomar um leite, tomar uma coisa muito concentrada de lactose, ele vai ter um problema. Mas tem paciente que não produz nada. Nada. Então, quando não há produção, o cara então, ele é intolerante. Ele não pode. Porque se ele inventar de comer qualquer coisa que tenha, esse vai ter problemas depois. Dessa forma, a lactose não pode ser digerida. E se acumula no intestino, retendo líquidos nas fezes. Então, a digestão bacteriana leva à produção de gases, olha o problema, e isso pode causar um sintoma característico como intolerância, que é diarreia, flatulência, distensão abdominal. Então, se pegar pessoas que são intolerantes, ou não produz nada disso aqui, nada de lactase, e aí ele inventar de comer qualquer coisa que tenha leite na sua constituição, ele vai ter diarreia, flatulência, distensão abdominal. Então, a pessoa que tem realmente intolerância, ela cuida muito. Agora, se tem, vamos dizer que ela não pode tolerar. Tem pessoas que não gostam muito ou não se sentem bem, então tem bastante. Então, a definição da intolerância, né, é uma deficiência na digestão de lactose, carboidratos do leite, que tem falta dessa enzima. A deficiência da produção ocorre então, em qualquer idade, então às vezes pode desenvolver com o tempo. Diferente da alergia, né? Então a pessoa que tem alérgica, ela não tem nem momento. Nesse caso, ocorre uma resposta do sistema imunológico à proteína. Então, quando a gente fala de alergia, a pessoa alérgica, ela vai ter uma resposta mínima. Mas quando a pessoa é intolerante, ela come, mas ela tem uma resposta por causa disso, né? Que é a questão da diarreia, náuseas, vômitos, cólicas, alergia. Então, já que a pessoa for alérgica, ela vai ter um sinal de urticária, febre, edema de glote. Então, é diferente. Beleza? Frutose. Frutose é o açúcar um dos açúcares mais conhecidos, né? Que é o glicídio encontrado nas frutas. Barbadinha, né? Também pode ser encontrado nos cereais, mel, sendo muito mais doce que a sacarose. A frutose é encontrada em grande quantidade no sêmen, servindo como energia para os espermatozoides. Então, o espermatozoide, olha como tudo tem interligado, né? Ontem a gente estava falando, né? É que eu estou gravando isso uma aula em cima da outra, né? Mas na primeira aula, na aula passada, a gente estava falando lá da questão dos gameta masculino, do sêmen chegando até o terço distal da tuba uterina para chegar lá e fecundar o óvulo e juntar, e fazer e fecundar o óvulo. Beleza, mas para ele bater aquele flagelo, ele precisa de energia. E a energia que o término está lá no sêmen é a frutose. Muitos autores indicam a substituição da glicose encontrada do açúcar refinado pela frutose. Pelo fato de possuir uma estrutura química semelhante da glicose, não é necessário a insulina para ser captada pela célula. Então, por ser semelhante à glicose, ela é a substituição perfeita. Sacarose. Sacarose é o glicídio encontrado no açúcar comum.
sacarose é açúcar comum, refinado ou cristal. É formado por uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. Em algumas pesquisas recentes apontam que o açúcar como grande vilão do desenvolvimento de inúmeras doenças. Então, na verdade, o açúcar, vamos dizer, há muitas pesquisas apontando que ele é um dos grandes vilões da questão da própria dependência, então a diminuição dele é sempre indicada. Então, sempre. O amido, então tem que pensar, o amido é o carboidrato que é uma reserva vegetal encontrada nos grãos e raízes. Então, formado por inúmeras moléculas de glicose ligadas entre si. Então, o amido ele é a reserva energética das plantas. Já o amido, ao ser ingerido, ele é quebrado em glicose. Olha que interessante. O amido ele vai ser quebrado em glicose, porque ele é várias moléculas de glicose ligadas entre si. Essa ação da enzima, por exemplo, ela é quebrada lá pela amilase salivar. Então, lá na boca vai ter a amilase salivar, que já vai começar a quebrar o amido. Olha como tudo está interligado. Quando a gente chegar lá em sistema digestório, a gente vai falar da amilase salivar e vai voltar lá na direção do amido. Então, a fisiologia ela é uma disciplina tão interessante por causa disso, porque ela está sempre ligando um assunto com o outro. Inicia-se a quebra durante a mastigação. Durante a mastigação, você já começa a digerir o amido. Você deve ter visto o amido de milho, né? Um pó branco que não é doce. A farinha de trigo também é amido, que é composto, mas não é doce. Um teste prático, esse sempre eu proponho para meus alunos, e eu acho que você que está em casa assistindo agora, vai lá e vai fazer esse teste. Pega para comprovar que é o amido ali. Teste prático para comprovar que é uma conversão do amido em glicose por ação das enzimas amilase salivar. Vamos testar na prática, sempre tem que ser crítico. É mastigar uma bolacha salgada por 5 minutos. Pega uma bolacha salgada e começa a mastigar ela agora. Vai lá, para o vídeo agora, vai lá, pega uma bolacha salgada, vamos fazer o teste. A gente tá em quarentena, mas tá fazendo que fazer os testes, tem que ser maluco. Pega lá, e agora tu vai colocar essa bolacha na boca, colocou? Agora tu começa a mastigar ela e fica mastigando, e daqui 5 minutos tu vai ver que você perceberá que ela vai ficando adocicada. Por que ela tá ficando doce? O que está acontecendo? Que magia, que bruxaria está acontecendo? É o amido sendo convertido em glicose. Beleza? O glicogênio. Glicogênio é o carboidrato, a reserva animal. Então, cada um, vamos dizer, se tu vê a planta armazenou em forma de amido, nós vamos armazenar a reserva em forma de glicogênio, que é a parte da glicose que ingerimos e armazenada pelo fígado, em quantidade maior e músculo. Então, a gente vai guardar no fígado e no músculo. O glicogênio, da mesma forma do amido, é formado por inúmeras moléculas de glicose ligadas entre si. Quando ficamos muito tempo sem ingerir glicose, então a gente está lá um bom tempo em jejum, o hormônio produzido pelo pâncreas, chamado de glucagon, guardem esse nome, até vou mudar de cor aqui. O glucagon, deixa eu botar uma cor bem bonita, um azul. Ó, o glucagon, ele vai lá e vai quebrar o glicogênio no fígado. Lembra que a gente falou, quanto tempo quando a gente fica em jejum? Quem já fez jejum intermitente ou fica um bom tempo sem comer? Como que a gente não passa mal? O que está acontecendo? Nosso sistema vai lá, o pâncreas libera o glucagon vai lá no fígado, cadê o fígado? Lá no fígado e ele vai pegar e vai ativar e vai quebrar o glicogênio, liberando glicose e aumentando os níveis de glicídios no sangue. Então isso tudo é um equilíbrio, né? Você vai ver, hoje existem várias correntes falando de jejum intermitente, 300 tipos de jejum. Por quê? Isso tá colocando esse mecanismo à prova. Então o teu corpo vai liberar o glicogênio vai lá no fígado, vai liberar o glucagon vai lá no fígado e vai liberar o glicogênio, quebrar o glicogênio em glicose e a tua, vamos dizer, o açúcar no teu sangue vai subir. Tá aqui como é que funciona. Tu faz o quê? Se você te alimentou, beleza. Vai ter o quê? Uma alta taxa de glicose no teu sangue. Lembra que a gente falou? E aí tu vai ter duas coisas aqui. Essa alta taxa vai estimular células beta e vai inibir as células alfa. O que acontece? Quando acontece esse mecanismo, esse feedback, as células beta vai liberar a insulina.
A insulina vai lá no fígado, né? O fígado absorve a glicose e armazena em forma de glicídio. O que está dizendo quase o teu corpo? Olha, tem muita glicose no sangue aí, ó. Olha, recém se alimentou, tem muita glicose. Tomou café agora da manhã, tá bom? Então o que vai fazer? Pega essa glicose disponível e vamos armazenar ela em forma de glicídio. Armazenou lá no fígado. Quando acontece o contrário, vamos mudar de cor aqui de novo, bonitinho, deixa eu pegar outra cor. Amarelo. Quando acontece o contrário, a baixa da glicose, vai acontecer o feedback contrário. Vai inibir as células beta e estimular as células alfa. E aí vai liberar o glucagon. O glucagon vai lá no fígado e quebra o glicogênio e libera a glicose. Que legal. Isso daqui é muito 10. Isso é muito interessante. É a parte legal da bioquímica. Não é só saber onde é que está o fígado, vesícula e coisa, mas saber como é que está funcionando tudo isso. A celulose. A celulose é o carboidrato encontrado nos vegetais, que dá rigidez às folhas, a maior grau, do que o caule. É também chamado exclusivamente por moléculas de glicose. Contudo, o ser humano não possui, então a gente não consegue absorver, não possuímos enzimas de digestão que quebra a celulose. Lembra, a gente sempre vai absorver açúcares mais simples. Todos esses açúcares complexos vai precisar de uma maior digestão. Então tu vai ver que sempre que falar de coisas fazer mais saudáveis, elas vão ser vamos dizer, que tem uma digestão maior, né? Então a ingestão desses vegetais é importante para fornecer um aporte de fibras que facilite o trânsito intestinal. Então, por que te diz assim? Quando é importante comer celulose, comer carboidratos, comer vegetais, porque ele vai formar um bolo alimentar melhor, né? A ingestão desses vegetais importa fornecer um aporte de fibras. As fibras facilitam o trânsito, para facilitar o trânsito intestinal. A digestão da celulose, então, bactérias que vivem no estômago dos ruminantes, das vaquinhas lá, elas têm o quê? Vai ter a bactéria digere a celulose auxiliando na nutrição desses animais. A bactéria ganha um abrigo e alimento. Então isso aqui é uma simbiose, né? A bactéria está lá dentro, está dentro da vaquinha lá, dentro do estômago dela, e ela vai ajudar na absorção vai ajudar na digestão da celulose, vai ganhar abrigo e nutriente. Os lipídios popularmente conhecido como gordura, são encontrados abundantes na nossa dieta, no óleo, margarinas, carnes, no leite e nos seus derivados da manteiga. Eles podem ser líquidos, sólidos, dependendo da sua fórmula. No nosso organismo, então, são encontrados de formas de fosfolipídios, né, que faz parte das membranas celulares. Então, na membrana celular, quando a gente estudar a célula, a gente vai falar dos fosfolipídios. O colesterol, além de fazer parte da membrana, é um precursor da síntese de hormônios esteroides. Também, quando falar de hormônios, chegar no sistema, a gente vai falar bastante deles. Hormônio esteroide também encontrados nos triglicerídeos, né, adiposos, servindo para um depósito de energia que pode ser degradado. No nosso estudo, né, daremos mais ênfase ao triglicerídeos, que é o que a gente nos importa na área da saúde, né? Entender? Estou com os triglicerídeos altos. A carne é rica, então, em fontes de lipídios e proteína. Olha que bonita essa carnezinha aqui. Deu até fome agora, né? Um churrasquinho no final de semana. Mas vamos lá. Triglicerídeos são ácidos graxos que ocorrem principalmente nos ésteres de cerol, então acilgliceróis. Triglicerídeos ou trigliceróis são sintetizados pelo fígado, o intestino, de formas mais importantes armazenadas pelo transporte de ácido graxo. A forma geral apresenta um glicerol ligado a 3 ácidos graxos. Um glicerol ligado a 3, por isso que a gente fala de triglicerídeos. São componentes que formam a gordura corporal. O principal fator de formação de triglicerídeos em excesso é a gordura animal, vegetal e a própria dieta. Porém, o consumo exagerado de carboidratos ou açúcares pode aumentar o triglicerídeo, já que o excesso de glicose é convertido em gordura. Então, não tem para onde correr. Por isso, né, quando comemos grandes quantidades de doce, pães e massa, engordamos. Não é a glicose que fica armazenada, mas sim o excesso dela que foi convertido em lipídio. Então, aquele excesso de glicose vai ser convertida em gordura, em lipídios. A causa mais comum do aumento do triglicerídeos circulantes no sangue é a obesidade. Portanto, quanto mais acima do peso, maiores níveis de triglicerídeos. O aumento dessas está relacionado com doenças cardiovasculares. Aqui está o problema. Tu aumenta esse carinha aqui, tu ferra o teu coração, velhinho. E aí deu problema. Então, o problema está relacionado aqui. O coração cheio de gordura. E aí a coisa fica feia.
O colesterol mais abundante do tecido humano, né? É o esterol mais abundante, por isso que a gente fala tanto do colesterol. Funções. Compõe as liposproteínas da membrana celular, então ele tem uma função específica. Precursor da síntese de hormônio. Olha ali, cortisol, aldosterona, progesterona, estrogênio, testosterona e derivados. E ácidos biliares. Então, ele é importante ter no nosso organismo. Entretanto, o excesso dele que é negativo. Importante para o metabolismo das vitaminas solúveis. Então, A, D, A, E e a K. É o principal precursor da síntese da vitamina D. Então, precisamos dele. Somente 25% do colesterol plasmático provém da dieta, o restante é sintetizado principalmente pelo fígado. A quantidade e a composição da gordura da dieta afetam os níveis de colesterol no sangue, a ingestão da gordura saturada. Exemplos, gorduras animais, manteiga, tende a aumentar a colesterolemia. Os produtos de origem vegetal, óleo, soja, azeite, margarina, não contêm o colesterol, mas contêm os ácidos graxos que formam os triglicerídeos. E aí eu faço sempre isso aqui, ó. Você vai fazer esse desenho para entender. Que é o LDL e o HDL. LDL é o mal, tá aqui com o coisinho do capeta. E o HDL é o colesterol bom. Então faz esse desenho. Sabe, uma das formas de tu entender isso aqui, aí tem várias formas de decorar. É tu olhar, eu sempre olhava assim, ó. Deixa eu botar um vermelhinho aqui para ver vocês ficar mais bonito. Ó. Eu olhava assim e pensava que o L e o L. Isso eu imaginava duas guampinhas. Então quer dizer que ele é o mal. Faz assim, faz duas guampinhas neles aqui, ó. Então o LDL, LL, LL é as duas guampinhas. O HDL é o bom. Olha, ficou até bonitinho, ficou até mais legal. Gravem assim. Se não quer gravar, também não pode. Então, a LDL, lipoproteína de alta densidade. Quando a gente fala de lipoproteína do HDL, ele vem de alta densidade. Então, alta densidade, lipoproteína de alta densidade. Então, é o colesterol pesado, conhecido como colesterol bom. Exagerando a importância do papel da concentração dos colesteróis. Então, a importância aqui está sempre na relação, né? Sempre tu vê um teste de triglicerídeo, está comparando esses dois. Aí o que o médico diz? Tu precisa aumentar esse para poder diminuir esse daqui. Como é que tu diminui o LDL? Aumentando o HDL. Aí diz, tem que comer gorduras com melhor qualidade. Então, o engraçado é que é o contrário, né? Para diminuir o LDL, que é o colesterol mal, não é cortando totalmente o colesterol, mas sempre ingerindo gordura de melhor qualidade. O HDL, então, ele atua na captação, deixa eu botar um amarelinho de novo aqui, atua na captação do colesterol dos níveis celulares, onde os tecidos periféricos, transformando para o fígado, onde é removido na forma de ácidos biliares, no processo denominado de transporte reverso do colesterol. Isso diminui níveis de colesteróis do sangue, que é o HDL. Exerce uma ação protetora contra as doenças vasculares e a aterosclerose. Então, como é que tu melhora a concentração de LDL? Diminui ingerindo mais HDL. A lipoproteína de baixa densidade, então, lembra das guampinhas? Ó? Lembra das guampinhas. Olhou para ele aqui, lembra das guampinhas. LL é duas guampinhas. O LDL, lembra que o LL é duas guampinhas. Então, isso vai sempre te ajudar. São partículas lipídicas mais aterogênicas. Então, o que ela faz? Formam placa de aterosclerose. Aí está o problema. No sangue, pois o colesterol LDL constitui cerca de 2/3 do colesterol todo plasmático. Então, o que acontece? É uma de baixa densidade e ela vai formar essa plaquinha de aterosclerose. Aí está o problema. Essas proteínas transportam o colesterol pelo sangue. Os níveis elevados de LDL são diretamente associados ao prognóstico de risco de aterosclerose coronariana. E aí está o problema todo. Aí tu pensa o seguinte, ó, o LDL é o de leve. Vem aqui e ele faz a plaquinha de aterosclerose. O HDL é o colesterol pesado e ele leva. Temos também várias lipoproteínas de densidade muito baixa, que é o VLDL, transporte de glicerídeos, colesterol origem endógena,
produzido pelo nosso organismo no fígado, menor quantidade no intestino para os tecidos. O aumento dos níveis de colesterol acima dos limites desejáveis, conhecido como hiperlipidemia ou hipercolesterolemia, ou simplesmente dislipidemia. Os nomes são bonitos pra caramba, mas a gente entende que é o quê? O aumento desses níveis de colesterol vão produzir. Então, valores de referência para o sangue na população geral, então desejáveis ali em torno de 200 limites ou alto. O LDL, então, ele vai ser sempre mais baixo, abaixo disso, limite alto, e aí tem todas as datas. Isso aqui é só para ter os valores de referência. Aí os triglicerídeos também. Sempre que tu olhar o exame de sangue, olhe sempre as referências, porque isso aqui é onde é a referência de livro aqui, mas pode ser que depende de cada laboratório. Proteínas são codificadas geneticamente, produzem uma estrutura de um número fixo determinado de aminoácidos unidos por uma função peptídica. A proteína pode sofrer, então, desnaturação, levando a um desdobramento, desorganização da sua estrutura, pode ocorrer com a elevação da temperatura. Elevou a temperatura, lembra sempre da proteína, quando elevar a temperatura, lembra do ovo fritando, né? Quando o ovo quando tu frita ele, ele muda. Vamos dizer, ele muda de estado porque está mexendo, a temperatura está mudando o formato das proteínas lá. As proteínas são encontradas de diversas formas, desde solúveis e insolúveis, apresentando inúmeras funções. As enzimas que visam aumentar a velocidade da reação, por exemplo, enzimas digestivas degradam o amido, os lipídios das proteínas. Proteínas transportadoras, a própria hemoglobina, a creatinina, serão discutidas quando estudarmos o sistema sanguíneo, mas são enzimas proteínas transportadoras. Proteínas nutrientes de armazenamento, então a caseína, do leite, albumina, encontrada na clara de ovo, ferritina, acúmulo de ferro dentro das nossas células, né? Proteínas contráteis do movimento, então a miosina e a actina, encontradas nos nossos músculos. Quando chegar em sistema muscular, a gente vai acabar falando de novo de cada uma delas. Proteínas estruturais, então a queratina, proteína insolúvel que forma cabelos e unhas, né? O colágeno, proteínas abundantes no nosso corpo, proteínas de defesa, imunoglobulinas, que são nossos anticorpos, fibrogênios, trombina, que participa do processo de coagulação, e proteínas reguladoras. A insulina, indispensável para a absorção da glicose nas nossas células. Vitaminas. As vitaminas são substâncias orgânicas necessárias em pequena quantidade, né? Como coenzimas, enzimas, pressão metabólica, distintas, são fundamentais para o funcionamento normal do organismo. As condições normais do aporte sanguíneo fazem basicamente através da ingestão de alimentos. Então, as vitaminas... Então, os vegetais são as melhores fontes de vitaminas. Isso aí a gente já sabia desde a primeira série. E a gente tem algumas doenças. Eu trouxe algumas doenças para citar. Escorbuto. Quem já ouviu falar de escorbuto, que é, em latim, de scurbutus, doenças que têm como primeiro sintoma hemorragia na gengiva. Começa a sangrar. Tumefação purulenta das gengivas. Inchaço com pus. Dores nas articulações. Feridas que não cicatrizam. Além de desestabilização dos dentes, né? Então começa a cair os dentes. Provocada pela carência de vitamina C. Então tu vai escrever escorbuto e tu faz um C grandante. Escorbuto. Ó. Deixa eu mudar de cor aqui. Eu faço isso porque eu tenho, acho que, a limitação cognitiva na vida. Então o que eu penso? Eu tenho que associar alguma forma para entender. Escorbuto, tu faz o C diferente. Para lembrar que ele é a ausência da vitamina C. Show? Vamos para a próxima. E aí tá, gengiva tumefada, sangrando, escorbuto. Beriberi. Ó, o beriberi, tu vai fazer o quê? Sublinhar o B. Por quê, Glebs? Porque eu tô mandando. Ó, beriberi é uma das doenças nutricionais causadas pela falta de vitamina B1, que é a tianina no organismo, resultando de fraqueza muscular, problemas gastrointestinais e dificuldades respiratórias. Beriberi é ausência de vitamina B. O nome da doença já te dá. Depois eu pergunto, o pessoal fica com dificuldade. Olha, mas o nome da doença está te falando o que é. Depois fica difícil. E sais minerais são elementos encontrados nos alimentos, atuam como reguladores, né, de diversas funções do organismo, se é necessário em pequenas doses diárias, correto funcionamento dessas. Os níveis de sais minerais devem estar
um ponto ótimo, né, visto os níveis baixos da sua função. E aí vai ter sempre quem tem que acumular, sais minerais. Quashicor. Já ouviram falar de Quashicor? Olha para a figurinha aqui, é essa barriguita aqui, ó. Criança com essa característica aqui, a gente vai chamar de Quashicor. Quashicor ou desnutrição intermediária. É um tipo de doença correta da falta de proteínas, então de vitaminas, geralmente associado ao elevado consumo de carboidratos, arroz, batata, salgadinho, tudo que é um nome, foi originado pelos idiomas Gana, né, os países da África, significa mal do filho mais velho. Quashicor, mal do filho mais velho. Pois costuma ocorrer com uma criança que era desmamada e alimenta muito carboidrato e pouca proteína. Só tinha carboidrato para comer, carne muito pouco, então dá-lhe carboidrato. E aí a Organização Mundial de Saúde recomenda a inclusão de feijão e sopa de outros grãos na dieta. Então muito carboidrato vai dar aquela barriga. Por isso que é aquela... Tu vê a barriguinha, uma desnutrição intermediária, porque tem aquela barriga, parece gordinho, mas tá desnutrido. Marasmo. Marasmo, olha como a figura é diferente. Olha o marasmo, quashicor, barriguinha, marasmo, bem magrinho. Só o couro e osso. Marasmo é deficiência de calorias proteicas, causada por uma perda de tecido subcutâneo. Por isso que a imagenzinha lá é criança toda magrinha. Ocorre em crianças lactantes, né? Crianças lactantes, ou seja, menos de 18 meses, por esse tipo de nutrição é comum em países subdesenvolvidos, né? O marasmo ocorre em crianças que não ingerem comida com frequência durante um longo período, fazendo com que não haja energia suficiente para suprir as necessidades do seu metabolismo, apresentando uma empatia, cabelo ralo e escasso. Então, lembra que marasmo é aquela figura. Valeu, forte abraço, tchau, tchau, até a próxima.